Excelentíssimo Sr. Presidente da União de Freguesias de Mafamude e Vilar de Paraíso, Dr. João Paulo Correia, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Engenheiro Tiago Braga, Excelentíssimos membros da Assembleia de Freguesia, Excelentíssimos diretores dos estabelecimentos de ensino, Excelentíssimos representantes das coletividades de Mafamude e de Vilar de Paraíso, caros mafamudenses e vilarenses que acompanham esta cerimónia, em especial através das redes sociais. Nunca em 47 anos a liberdade fez tanto sentido ser aplicada ao 25 de Abril. Depois de um ano em que os portugueses estiveram privados de liberdade, estamos nós aqui a celebrar a liberdade que nos foi oferecida pelo fim de um regime ditatorial. Convém recordar que enquanto os cidadãos portugueses foram e ainda são controlados por sucessivos estados de emergência, onde liberdades básicas estão limitadas, foram os partidos políticos que deram péssimo exemplo à nação ao não abdicarem das suas liberdades. Mas liberdade tem também um sentido melindroso. Em liberdade continuam os decisores políticos que contratualizaram um deficiente sistema de comunicação quando uma centena de portugueses foram encurralados pelas chamas dos incêndios de 2017. A liberdade que hoje se celebra deu origem a que roubar e assassinar 17 pessoas, entre as quais um bebê de 4 meses, recebesse uma despoderada amnistia pelo poder político. E ainda houve quem recentemente celebrasse com entusiasmo os 25 anos desta imoral amnistia. E é esta mesma liberdade, a uma falta de democracia em Portugal, que explica o mais recente embaraço nacional em que todos confirmaram que as instituições estão controladas por um ardiloso poder político. Enquanto alguns recordam o lápis azul do período anterior a abril de 74, encontramos ainda ticos de outros tempos em alguns políticos que continuam a perseguir aqueles que têm opinião própria. No país vizinho, foi publicada uma preocupante análise à liberdade democrática portuguesa através de um artigo de opinião publicado na imprensa espanhola e intitulado Portugal caminha para a ditadura. Não é um qualquer artigo pessoal a branquear aqueles que lesaram os portugueses e Portugal nos últimos anos, nem culpabiliza os anteriores líderes políticos. É um artigo que nos devia preocupar, sobretudo pela análise que é feita ao sistema político deste jardim à beira-mar plantado, quando menciona, e que passa a citar, o governo português aproveitou a pandemia para restringir direitos e liberdades perante o pretexto de salvaguardar a saúde pública, objetivo que fracassou desde março do ano passado. Fim de citação do artigo. É que às quase 17 mil famílias enlutadas pelo Covid, juntam-se muitas mais resultantes das débeis respostas do Sistema Nacional de Saúde ao longo destes meses. Diz-se ser obsceno falar em fracasso na saúde, mas é sempre bom recordar que a ideologia política imperou na hora de decidir salvar vidas com os recursos de saúde existentes em Portugal. E mesmo com uma falta de resposta governativa, houve quem salvasse o país de uma catástrofe humana. Os profissionais de saúde, com os seus auxiliares, técnicos, bombeiros, enfermeiros e médicos, abdicaram de vida pessoal para salvarem portugueses durante dias longos que se transformaram em semanas desgastantes e meses bastante violentos de luta constante. Em período de confinamento em hospitais e lares, foram os profissionais de saúde que levaram conforto aos mais carentes e permitiram o contacto distante com os seus familiares. E assim, muitos pacientes ganharam esperança para o dia seguinte e, inclusive, recuperaram a sua saúde. O ânimo veio também de uma sociedade civil que se uniu para dar respostas sociais quando o governo não o fez. As instituições de solidariedade e ação social disseram presente. As empresas mobilizaram-se para garantirem soluções de prevenção e até equipamentos para os hospitais. E muitos cidadãos encontraram uma dávida preciosa nas câmaras municipais e nas juntas de freguesia que os ajudaram com refeições, com compras básicas, como alimentos ou medicamentos, entre outros auxílios importantes, de onde ainda destaco o material informático para as aulas à distância. A nossa junta de freguesia é dos bons exemplos a nível nacional. Foi célere na resposta às necessidades fregueses, quando um ano depois o governo ainda está a pensar em soluções. E agora que estamos em período de vacinação,
Mais uma vez, são as autarquias que apresentam soluções para que os seus munícipes possam ser inoculados. Lamentavelmente, num período em que famílias enlutadas enfrentavam calvários para se despedirem dos seus entes queridos, uma das preocupações políticas foi aprovar em Assembleia da República a eutanásia. O caminho da recuperação do país afigura-se longo e penoso. O desemprego tem aumentado. As famílias enfrentam dificuldades para cumprirem com as obrigações de sobrevivência. E enquanto a economia não recupera, convém mais uma vez lembrar que é a sociedade civil, através de pessoas, instituições e autarquias, que continua a responder às necessidades mais básicas. Num cenário idílico, os portugueses esperariam uma sensata e eficiente aplicação dos dinheiros da bazuca europeia. Mas todos nós sabemos que esse cenário não é o fado dos portugueses. Regressando ao artigo espanhol, é feita uma radiografia ao Portugal dos dias de hoje, destacando aquilo que eu passo a citar. O Primeiro-Ministro reservou para si poderes excepcionais, que a maioria dos meios de comunicação estão a divulgar a propaganda oficial, que a independência da justiça está ameaçada e a pobreza a tomar conta do país. Fim de citação. São motivos mais que suficientes para nos preocupar. Mas a política nacional perdeu pudor. Num dos parágrafos é dito aquilo que nós todos reconhecemos entre dentes e que passa a citar. As instituições que poderiam reprimir o autoritarismo do Governo de Portugal renunciaram a tal responsabilidade. O Tribunal Constitucional e o Supremo trabalham quase sempre sob ordens do Executivo e de outros órgãos, como o Procurador-Geral da República, o Provedor da Justiça ou o Centro de Estudos Sociológicos, que são presididos por socialistas ou simpatizantes. Até a cúpula da polícia portuguesa foi decapitada para ser substituída por outra mais maleável e afim dos interesses do governo. E aqui termino a minha citação ao artigo espanhol. O autor do artigo é bastante ousado na análise que faz à política portuguesa, mas infelizmente está correto. Portugal caminha por uma situação política, económica e social bastante frágil e que deveria merecer a nossa reflexão e, sobretudo, uma reação imediata do poder político. Por isso, que no futuro o Governo seja veloz a responder às necessidades dos seus cidadãos, que haja motivo para que os portugueses possam acreditar na política e na justiça, que haja democracia em Portugal sem tiques de autoritarismo político, haja liberdade em Portugal. Viva a liberdade!